Que Deus abençoe a sua vida. Gostaria de convidar você a ler a palavra de Deus. Nós já estamos no capítulo 14 de Êxodo e vamos ler até o capítulo 16. Estou aqui seguindo o nosso cronograma da Bíblia, o cronograma de leitura da Bíblia, e já estamos no capítulo 14 de Êxodo. Queria que você acompanhasse a leitura. Se você tiver a sua Bíblia, pegue ela e vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, eu te peço no nome de Jesus que o Senhor abençoe esses minutos de leitura da Tua Palavra, que ao ler a Tua Palavra o Teu Espírito haja, meu Pai, dentro de nós, de tal maneira que sejamos transformados, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, vamos ler. Se houver algum ruído de carro, moto, algum outro barulho, peço já desculpas. A gente está tentando melhorar à medida que a gente vai lendo ao longo do ano, mas o importante é que você possa ouvir a palavra. Diz assim, capítulo 14 de Êxodo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo seu povo, e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. E o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor,
quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs sobre atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na coluna de nuvem, viu o campo dos egípcios e o alvoroço, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Capítulo 15. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. E os abismos o cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu como restolho, e com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, e os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas.
Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendestes a tua mão direita e a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste, com a tua força os levaste à habitação da tua santidade. E o povo os ouviram, eles estremeceram, uma dor apoderou-se dos habitantes da Filistia. Então os príncipes de Edom se pasmaram dos poderosos dos Moabitas, apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre eles pela grandeza do teu braço. Emudeceram como pedra até que o teu povo houvesse passado. Ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para tua habitação no santuário. Ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. E então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Capítulo 16. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá, no 6º dia,
que partirão, que prepararão verso 5. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem a cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmureis contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou. Deus abençoe o senhor, viu? Verso 15. Passou um irmão aqui na frente, tive que dar atenção. Verso 15. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comerei carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam que era. Disse-lhes, pois, a Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: colhei dele cada um conforme ao que pode comer, 1 homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o homer, não sobejava ao que colheram muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E criou bichos, e cheirava mal. Por isso indignou-se a Moisés contra eles. Eles, porém, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água.
E tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no 6º dia vos dará pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homer dele e o guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que o Senhor, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, porquanto eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Arão o pôs diante do testemunho, para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã, e um homer é a 10ª parte do efa. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã.